nós podemos dividir o desenvolvimento do neopaganismo no Brasil em 4 gerações. Preciso falar para vocês que quem fez esse estudo originalmente foi a Luna. Quando a gente fala de gerações, nós estamos falando de marcos temporais. Durante o período da primeira geração, por exemplo, haviam pessoas que eram de segunda geração até de terceira geração. Atualmente estamos na 4ª geração, mas a Triora se insere na 3ª geração. A primeira geração de adeptos do neopaganismo no Brasil começou ali por volta dos anos 70 e avançou até meados dos anos 80. Eu não era nascido, acho que a maioria de vocês também não era nascido nessa época, tá? E essa geração trouxe o neopaganismo para o Brasil não como uma espiritualidade, que é o que o neopaganismo é de fato, uma espiritualidade como todas as outras, mas sim como uma forma de protesto. Eles queriam protestar contra a religião vigente, que no momento era o catolicismo. Hoje no Brasil, em alguns estados, já não é mais o catolicismo a religião vigente, tá? Já é o protestantismo. Mas eles queriam protestar contra a religião vigente e para isso utilizaram o neopaganismo. Eu já escrevi sobre isso mais de uma vez. E quando você utiliza o neopaganismo como uma forma de protesto, a sua espiritualidade será toda deformada. É impossível você atingir uma espiritualidade bacana, saudável, visando protestar contra alguma coisa. Religião vem de religar o homem ao divino. E esse tem que ser o único objetivo de qualquer prática religiosa. A primeira geração de neopagãos começaram a misturar vários conceitos, porque tudo que era contra a Igreja Católica, eles incluíam no suposto paganismo que eles praticavam. Não preciso nem falar que isso é péssimo. A primeira geração foi uma das piores, tá, para o desenvolvimento do neopaganismo no Brasil. Tem gente que fala que eles têm um mérito por serem os pioneiros. E falam que sem eles não haveria o neopaganismo que praticamos hoje. Eu discordo. Eu acredito que o divino ia achar uma forma do neopaganismo chegar no Brasil aqui. Logo depois veio a segunda geração, tendo seu ápice ali nos anos 90, metade dos anos 90. A segunda geração ela é conhecida como a única geração hereditária, sendo literalmente os filhos da primeira geração. Alguns falam que é a geração do elemento ar. Foi aquela geração que buscou entender o que era o neopaganismo. E eles estudaram muito, leram diversos grimórios, tratados mágicos, pregações, palestras, enfim, os caras sabiam tudo. Mas essa geração teve uma grande deficiência, que foi justamente o lado da prática. Eles conheciam, estudavam, entendiam, mas não praticavam. Eu não tive contato com ninguém da segunda geração, quando eu me iniciei já era a 3ª geração. Mas me contaram que era mais ou menos o seguinte: o pessoal da segunda geração sabia 15 orações, sabia quando as orações surgiram, em que região do globo cada oração surgiu, quando que foi modificada, quando que chegou no Brasil, mas não oravam nenhuma. Sabiam centenas ou milhares de sortilégios, mas nunca realizaram nenhum sortilégio. Falavam sobre diversas artes divinatórias, mas não conseguiam realizar uma leitura de tarô sequer. A primeira geração tinha um protesto, a segunda geração tinha um conhecimento, mas nenhuma das duas tinha uma espiritualidade. No finalzinho dos anos 90, no início dos anos 2000, surgiu então a 3ª geração, a geração da qual eu faço parte e a qual você também faz parte. Essa 3ª geração de adeptos de neopaganismo no Brasil veio então para corrigir o erro da segunda geração. Eu reconheço para você que a 3ª geração não tem tanto conhecimento quanto a segunda geração, mas o conhecimento que a 3ª geração tem, ela coloca em prática. O adepto da 3ª geração, ele vai conhecer ali 1, 2, 3 orações, talvez, só que ele vai colocar isso em prática. Ele vai levar suas mãos ao céu e vai orar. Talvez ele não conheça 1000 sortilégios ou 100 sortilégios, mas aqueles sortilégios que ele conhece, ele usa com habilidade. O adepto da 3ª geração escolhe um oráculo e se aperfeiçoa naquele oráculo. Eu sei que eu sou suspeito de falar, porque eu faço parte dessa geração, assim como a Luna e assim como diversos outros sacerdotes relevantes. Mas sem dúvida, essa geração foi a geração que trouxe mais frutos para o neopaganismo aqui no Brasil. Foi a geração que trouxe, por exemplo, Abra Wicca, Abra Cornífero, EAB, que trouxe as primeiras egrégoras físicas, templos de neopaganismo, uma fértil produção de grimórios, e muitos sacerdotes relevantes que foram neófitos na segunda geração desenvolveram seu sacerdócio na 3ª geração. Então a expansão que o neopaganismo teve no Brasil se deve à 3ª geração. Mas toda geração tem o seu fim. E o fim da 3ª geração, ou melhor, o declínio da 3ª geração,
começou ali por volta de 2010, tá? A quarta geração mesmo atingiu seu ápice em 2014. O que a quarta geração trouxe ao neopaganismo? O ativismo político. Isso é bom ou é ruim? Isso é péssimo, na verdade. Primeiro, o Brasil é um país politicamente polarizado. Quando o neopaganismo, enquanto religião, se vincula a um espectro político, ele está automaticamente excluindo a população que adere ao outro aspecto político do neopaganismo. Para uma fé minoritária, isso é a morte. Temos que agregar cada vez mais pessoas. Vale lembrar uma coisa, você pode e deve ter a sua visão política. Eu tenho a minha. Mas quando eu estou no papel de regente da Triora, eu não deixo a minha visão política prevalecer. Eu quero que a Triora abarque pessoas de todos os aspectos políticos. Então a Triora em si é a política, mas cada membro tem a sua visão política individual. Isso não compete à egrégora decidir. Isso é de cada um. O problema então não é você ter uma visão política, e sim você misturar a visão política com a prática sacerdotal. Outro problema da quarta geração, e eu acho que esse é o pior, é que eles foram cooptados por um aspecto político da pior forma possível. Se você observar hoje as igrejas protestantes, elas também têm um ativismo político, tá? Só que elas fazem isso de uma forma muito saudável. O que é uma ideologia? Uma ideologia é um conjunto de ideias, um conjunto de conceitos políticos, sociais, econômicos e filosóficos. Quando você alinha diversos conceitos desses, você tem uma ideologia. O protestantismo hoje está vinculado a uma ideologia, só que eles não aderem a todos os conceitos dessa ideologia. Fazendo uma analogia, imagina um homem que gosta muito de comida japonesa, só que ele odeia cream cheese e ele tem alergia a camarão. Só que perto da casa dele, um restaurante colocou uma barca de sushi em promoção, e ele foi e comprou essa barca de sushi. Vinha rossomaki, vinha temaki, vinha sashimi, vinha roti roll, vinha nigiri e vinha camarão. E vinha algumas peças com cream cheese. O que ele fez? Ele retirou o cream cheese de algumas peças e o camarão ele não comeu. Esse homem foi sábio. Se esse homem tivesse comido tudo que veio na barca, só porque ele comprou, só porque ele pagou, inclusive o camarão, esse homem não seria sábio. Ele ia terminar até passando mal, né? As egrégoras neopagãs não foram sábias. Elas se vincularam a uma ideologia, só que não fizeram filtro do que é ou não coerente com a prática espiritual delas. Abraçaram tudo que aquela ideologia tinha. E isso é altamente destrutivo. Porque dentro dessa ideologia, algumas coisas que tudo bem, o neopagão pode até aceitar, mas tem coisas que o neopagão não tem como aceitar. É incompatível com a prática religiosa neopagã. Vou pegar só um exemplo aqui, vai. Cabe ao neopagão ser homofóbico? É claro que não, porque ele entende que a intimidade de cada pessoa é do foro pessoal dela. Com quem você se relaciona ou deixa de se relacionar, isso é uma coisa sua. A egrégora não tem nada a ver. Agora, cabe ao neopagão, por exemplo, aceitar a ideologia de gênero? Ou aceitar aqueles conceitos que não existem homem e mulher, por exemplo? Tudo é construção social? Não, não cabe. Então algumas egrégoras hoje, elas estão deformando o neopaganismo para agradar um partido ou para agradar os membros de alguma ideologia política. Isso é péssimo. Como que a Triora se posiciona no meio disso tudo? Uma vez que uma geração acaba, ela não volta mais. A terceira geração não vai voltar mais. A Triora então tem uma postura de resistência. Vamos permanecer na terceira geração, entendendo que as outras egrégoras estão na quarta geração. E vamos ficar nessa forma até que surja uma quinta geração, diferente. A tendência de uma geração é corrigir os erros da geração anterior. Então vamos orar para que surja uma quinta geração, corrigindo os erros então da quarta geração. Não é fácil ser resistência, mas seguimos firmes naquilo que acreditamos. Essa então foi a análise da Luna, na verdade, sobre as 4 gerações do neopaganismo aqui no Brasil. Espero que você tenha gostado. Conta com a Triora sempre.